Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? Eu quero fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar assim algum dia? Eu sou tão pequeno, como eu posso fazer o bem? Você sabia que Jesus nos deu importantes lições sobre isso? Uma delas é a que fala de uma sementinha. Vocês já viram uma sementinha? Pode ser aquela de chia, que às vezes tem em casa. A sementinha é algo assim tão pequenininho, mas que pode virar uma árvore tão grande. É, assim também são pequenas ações no nosso dia que podem se transformar em grandes coisas e ir mudando o mundo aos poucos. Quer ver? Em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, na pergunta 642, o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição melhor no futuro, bastará o homem não pratique o mal? Será que para a gente, evoluir, né, estar em boas condições no plano espiritual, a gente precisa só não praticar o mal? Sabe o que os espíritos responderam? Não, não. Cumpre-lhes fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Ou seja, todo bem, cadê? No limite das suas forças. Então não basta não fazer o mal, eu tenho que tentar fazer o bem. E esse bem é no limite do que eu posso. Se eu sou pequeno, eu tenho pequenas ações. Se eu posso mais, eu tenho grandes ações. Mas dentro do nosso limite, a gente tem que estar sempre buscando fazer o bem. Não só não praticar o mal. Vamos lá, vamos fazer uma enquete. Chegou na escola, tem um colega lá, tá tristinho no canto lá, não tá falando com ninguém. E aí? Você faz o quê? Você ignora, porque não foi você que deixou ele triste? Ou você busca conversar com ele, animá-lo, chamar ele para brincar? E aí, o que vocês acham? Tá vendo? Ignorá-lo é simplesmente não fazer o mal. E conversar com ele é procurar fazer o bem que você pode fazer, que está dentro dos seus limites. Quer ver outro exemplo? Vamos lá, presta atenção. Chegou em casa da escola com a mochila e tirou seu tênis, foi indo pro seu quarto. No meio do caminho pro quarto, tinha um negócio ali no chão. Não foi você que jogou, não. Sei lá, era a conta de luz que estava em cima do balcão, que bateu um vento e essa conta caiu no chão. Você sabe que o lugar dela é em cima do balcão, não é no chão. Ah, não foi você que jogou no chão. Então aquele mal ali não foi você que fez. Você passa pro seu quarto e ignora aquilo no chão, ou você tira e bota no lugar onde ela deveria estar para não perder? Viram a diferença? São coisas que a gente pode fazer, que está dentro do nosso limite. Aquele mal não foi causado por você, mas você pode fazer um bem dentro daquilo. Tem uma história que conta mais ou menos assim. Vou ver se eu lembro. É a história do Miguel. O Miguel tinha ido na aula de evangelização. Vocês vão na aula de evangelização? Aí lá na aula de evangelização, a tia falou sobre a prática do bem, da caridade, do amor que Jesus ensinou. E ele chegou muito preocupado, que ele falou assim: mas como que eu vou fazer a caridade? Como que eu vou fazer o bem? Eu não tenho dinheiro, eu sou tão pequeno. Aí ele foi, conversar com o avô. Eu não consigo fazer o bem. Aí o avô falou para ele: primeira coisa para fazer o bem é você olhar à sua volta, observar as pessoas e ver aquilo que elas precisam naquele momento. E assim ele fez. Na escola ele observou que tinha um colega triste. Ele sentou do lado, ouviu a história, dividiu o lanche. No final estava brincando, o menino esqueceu aquilo que estava magoando ele. Chegou em casa, ele viu que a sua mãe tinha retirado as roupas da corda, mas não tinha dado tempo ainda de colocar no cesto.
Ele foi lá, pegou aquelas roupas, levou pro cesto para a mãe dele. Né? O pai chegou com as sacolas, tirando as sacolas de compra do mercado, aí ele foi lá, pegou aquele que ele aguentava e ajudou o pai a guardar, né, as compras lá dentro de casa. E assim ele foi, ajudando. Um dia na rua ele viu uma senhora carregando umas sacolas, ele também foi lá e ajudou. Ele viu que tinha uma moça lá com muita dificuldade para baixar e pegar uma coisa no chão, ele pegou e deu para a senhora. E assim ele percebeu que se ele parasse de ficar olhando só pro celular dele, olhando só para ele, fazendo só as coisas dele, quando ele começava a observar, ele observava tantas oportunidades de fazer o bem, que ele percebeu que a gente pode sim fazer o bem, né? E assim, os dias do Miguel ficaram recheados de coisas boas que voltavam para ele como agradecimento. Ah, esse menino tão educado, tão bonzinho. Os amigos gostavam de estar perto dele porque ele era sempre positivo, ajudando todo mundo. E todo mundo começou a repetir isso. E tudo à volta dele foi se transformando. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que caridade não é só dar bens materiais. Caridade também é um sorriso, a atenção, né? É perdoar, é dividir, é ter paciência, ser educado, respeitar. Tanta coisa que a gente pode fazer, né? Quando a gente abraça, dá carinho. Tudo isso são formas de se expressar o amor ao próximo. Coisas que mesmo pequeno podemos fazer. Então, agora, quando você se achar pequeno demais para fazer o bem, pense, você pode abraçar alguém. Um beijo, meus pequenos produtores do bem, do amor. Vamos multiplicar isso, treinar, para que possamos crescer e florescer como a semente vira uma grande árvore.